Vamos dar uma olhada de perto na obra-prima de Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes. Um romance que, olha, até hoje consegue chocar e fascinar todo mundo, na mesma medida. Para se ter uma ideia, a própria irmã da autora, a Charlotte Brontë, sentiu que precisava escrever um prefácio para basicamente defender o livro. Ela admitiu que a história era meio rude, selvagem mesmo, mas argumentou que isso era só um reflexo do lugar onde a Emily cresceu, sabe? No meio daquela natureza totalmente indomada da Inglaterra. E é exatamente por aí que a gente vai começar, tentando entender por que esse livro caiu como uma verdadeira bomba na sociedade vitoriana da época. Primeiro de tudo, o cenário. O Morro dos Ventos Uivantes não é só uma casa, gente. É um personagem na história. O nome original, Wuthering Heights, já descreve perfeitamente o vento violento, constante, que castiga aquele lugar e que acaba refletindo o tumulto todo o que acontece dentro dos seus moradores. Pensa só, naquela época a literatura era muito contida, esperava-se que os livros ensinassem alguma lição de moral. E de repente aparece esse livro, transbordando ódio, vingança, uma paixão que beira a loucura. O pessoal simplesmente não estava preparado para personagens tão crus, tão egoístas e violentos. Foi um choque total de verdade. E bem no centro de todo esse furacão estão duas figuras, e a ligação entre elas é o que move toda a tragédia da história. A chegada do Heathcliff é o que dá início a tudo. Ele é um completo estranho encontrado nas ruas de Liverpool. Quando o Sr. Earnshaw leva ele para dentro da família, a dinâmica da casa muda completamente, para sempre. O Heathcliff encontra uma alma gêmea na Catherine, a filha do patrão. Juntos eles são indomáveis. Eles encontram nos pântanos na natureza um refúgio para suas almas selvagens. Só que essa aliança é vista com puro ódio pelo Hindley, o irmão da Catherine. E quando ele assume o controle da casa, ele se vinga do Heathcliff, tratando o rapaz como um simples empregado. Essa anotação do diário da Catherine mostra perfeitamente o espírito rebelde deles. Deixa claro que eles não eram só companheiros de brincadeira. Eles eram aliados contra a opressão e as regras rígidas que eram impostas ali, principalmente depois da morte do pai dela. E é aqui que a história chega num ponto crucial, quando a Catherine se vê forçada a fazer uma escolha que vai definir o destino de todo mundo. E essa escolha é simbolizada por dois lugares e, claro, dois homens. De um lado, o Morro dos Ventos Uivantes, caótico, apaixonado, livre, tudo isso personificado no Heathcliff. Do outro, a Granja dos Tornos, organizada, refinada, contida, representada pelo Edgar Linton. É a natureza selvagem contra a civilização. A Catherine, mesmo com esse amor avassalador pelo Heathcliff, faz uma escolha, digamos, pragmática. Ela decide se casar com o Edgar. Na cabeça dela, a riqueza e o status social do Edgar poderiam, ironicamente, ajudar ela a tirar o Heathcliff da miséria no futuro. Esse aqui é o ponto central de tudo. Essa confissão super angustiante da Catherine, ela revela que a alma dela e a do Heathcliff são na verdade a mesma coisa. Mas o orgulho e a ambição social impedem que ela fique com ele. É uma das declarações de amor mais famosas e ao mesmo tempo mais trágicas da literatura. E aqui a tragédia se concretiza. O Heathcliff, que estava escondido, escuta só a parte em que a Catherine diz que se casar com ele seria uma degradação. Com o coração partido, ele foge, sem ouvir o resto da declaração dela. Esse mal-entendido é o gatilho para toda a vingança que vem pela frente. 3 anos depois, o Heathcliff retorna. Mas olha, ele não é mais aquele rapaz servil. Ele volta como um homem rico, refinado e consumido por um único objetivo: vingança. E o plano dele é metódico, cruel. Primeiro, ele se vinga do Hindley, explorando os vícios dele até conseguir tomar a propriedade para si. Depois, ele ataca os Lintons, se casando com a irmã do Edgar só para poder torturá-la. E por fim, a simples presença dele atormenta tanto a Catherine que a leva à morte, destruindo também o homem que a amava, o Edgar. Mas a vingança do Heathcliff não para com a morte dos seus inimigos, não. Ela vai além, se estendendo para a próxima geração, que acaba virando peça nesse jogo doentio dele. O Heathcliff manipula todo mundo. Ele força a jovem Cathy, a filha da Catherine, a se casar com o próprio filho doente dele, o Linton. Ele cria o Harrington, filho do Hindley, como um analfabeto para que ele nunca pudesse reivindicar sua herança. E o próprio filho dele, o Linton, é só uma ferramenta para garantir que ele se torne dono da Granja dos Tordos também.
No final das contas, o plano dele dá certo. Ele vira o dono de tudo, o senhor das duas propriedades que representavam os dois mundos da Catherine. Mas ele conquista tudo isso completamente sozinho e infeliz. Chegando na parte final da história, a obsessão do Heathcliff atinge o seu auge, e a narrativa fica ainda mais sombria, quase fantasmagórica. Depois que a Catherine morre, o Heathcliff passa quase 2 décadas assombrado. Ele não tem um minuto de paz. Ele sente a presença dela em todo lugar, conversa com ela, mas o fantasma nunca aparece de verdade, o que vai levando ele à beira da loucura. E esse grito de desespero dele, nossa, resume tudo. Para ele, a Catherine não era outra pessoa. Ela era, literalmente, a própria alma dele. Viver sem ela era uma tortura que não dava para suportar. A obsessão dele chega a um ponto que é até difícil de imaginar. Ele suborna o coveiro para abrir o caixão da Catherine anos depois da morte dela só para poder ver o rosto dela de novo. E ele ainda faz um último pedido, que quando ele morrer, o lado do caixão dele que fica virado pro dela seja removido para que os restos dos dois possam finalmente se misturar. A morte do Heathcliff finalmente quebra esse ciclo de vingança. Com ele fora de cena, a jovem Cathy ensina o Harrington a ler, e eles se apaixonam, o que representa a vitória do amor sobre o ódio. Eles decidem ir embora do Morro dos Ventos Uivantes, e a história termina com boatos de que os fantasmas da Catherine e do Heathcliff finalmente vagam livres e juntos pela charneca. E isso nos deixa com a grande questão, né? O Morro dos Ventos Uivantes é a história de um amor tão poderoso que vai além da vida e da morte? Ou é um conto sombrio sobre como a paixão pode se transformar numa obsessão destrutiva, monstruosa? A genialidade do livro é que, no fundo, talvez seja as duas coisas ao mesmo tempo.